Toda vez que participamos da ceia do Senhor, devemos pensar a respeito da morte de Cristo na cruz. Não como um símbolo, por vezes assim fazemos. Cristo morreu, o sangue que nos lava, o sangue que nos limpa. Mas fazer uma reflexão prática da coisa, pensando um pouco na eficácia desse sacrifício, o que simboliza, como isso implica nas nossas vidas no tempo de hoje. Porque se assim fizermos, com certeza, nós sairemos diferente. Essa boa reflexão, como Paulo diz, discernindo bem o corpo de Cristo, nos traz saúde e faz com que nossas vidas caminhem de uma forma melhor. Porque, meus amados irmãos, nós estamos vivendo dias difíceis. Podemos sim entender que estamos caminhando ao fim, porque a degradação ela é generalizada. E falo isso justamente a importância da aplicação do que a morte de Jesus representa no nosso dia a dia, na nossa vida, como isso simplifica, como isso melhora, nos leva a uma nova perspectiva de vida. Porque o que o texto fala aqui é de uma nova humanidade, uma nova criatura, um novo ser. E como Deus nos deu essa oportunidade de ser feito assim. Isso temos que valorizar, fazer valer, e essa reflexão nos leva a isso. Porque o apóstolo Paulo, em suas epístolas, ele sempre traz um pouco a respeito de Cristo, do seu sacrifício, da redenção, reconciliação, do efeito prático da cruz na vida do crente. E aqui nesse capítulo 2 de Efésios, nesses versículos que lemos, nós conseguimos enxergar muita sabedoria para a nossa vida, porque esse é o desafio, contextualizar a Escritura para o nosso tempo. Poucas pessoas conseguem fazer assim. Se nós vivermos no passado, não vai dar certo. Se nós tentarmos projetar isso para frente, também não vai dar certo. O que nós temos que fazer é trazer para o contexto. O mundo mudou. A mente das pessoas mudaram, mas a palavra de Deus não muda. Deus também não. É ontem, é hoje e será eternamente. E a sabedoria que advém das Escrituras nos fazem capazes, sim, de viver nesse tempo, nessa época, nessa dificuldade, de maneira tal que glorifique o nome do Senhor. Porque ele começa dizendo aqui, lembrando-nos de um passado. É claro, o contexto é, Paulo está falando a uma igreja predominantemente gentílica que recebia a influência dos judeus, que por vezes eles eram sim inimigos contrários. Os judeus tinham um pouco de repulsa para com os gentios, um certo preconceito. Preconceitos que hoje também existem, preconceitos por meio das ideologias e N coisas que acontecem no nosso tempo, também existia lá, e Paulo está falando desse povo. Havia lá judeus e havia lá gentios. E eles, por muito tempo, não conseguiam conversar, não conseguiam sentar à mesma mesa. E Paulo está lembrando aqui a ambos o que Cristo representa. Porque em Cristo, nessa nova humanidade, certos paradigmas deixam de existir. Eu gostaria que os irmãos pensassem isso hoje, nessa noite. A implicação de ser uma nova criatura em Cristo. O que o sacrifício dele traz para a gente. No tocante ao lidar com o outro e no tocante à vida com Deus. Porque ele diz assim, vocês eram, num tempo atrás, um povo que sofria preconceito. Vocês eram um povo que estava sem Cristo. Eram taxados como incircuncisos pelos circuncisos. Havia um rótulo em vocês. Havia uma distância em vocês. Estavam sem Cristo, sem Deus, separados da comunidade de Israel. Entenda, um povo gentil. Como nós podemos contextualizar? Os cristãos e os não cristãos estão aí. Só que aqui,
é um pouco mais grave porque a religião está ali, o judeu e o gentio, que tinha o gentio como alguém que, se tivesse uma doença contagiosa, queria a distância, principalmente no templo. Aqueles gentios que se convertessem entravam no templo, mas ficavam separados, havia uma barreira entre eles, para que nem perto chegasse. Atos 10 e Atos 11 fica muito claro isso lá. Primeiro, quando chamam Pedro na casa de Cornélio, para ele, eu não vou não, porque um povo gentil me chama, Deus me dá a visão, e ele vai lá e vê Deus operar na vida de Cornélio e sua família, e depois eles mandam para que os discípulos pudessem sim receber os gentios. Paulo também recebe uma certa orientação no tocante a isso, mas muitos queriam distância. Jesus quebra tudo isso. Em Jesus não há distância, em Jesus não existem esses preconceitos, esses paradigmas. Em Jesus, Cristo como nova criatura, nós precisamos sim saber entrar e saber sair. E isso é uma condição de um ser novo. E isso temos que pensar nesse tempo, porque nós só iremos fazer diferença aí fora se verdadeiramente nós estivermos em Cristo. E essa é a pauta. Quando nós olhamos o nascimento, a morte dele na cruz, o que ele representa na nossa vida é justamente isso. Por meio dele, nele, nós fazemos a diferença lá fora. Então, no tempo passado, você estava sem Cristo, eu estava sem Cristo, mas estávamos sem Cristo. Vivíamos a nossa forma e maneira, de acordo com a sociedade nos impulsionava, os nossos instintos e desejos, assim vivíamos, estávamos sem esperança, sem Deus no mundo. Esse é o quadro. Como era o quadro dos gentios fora da religião daquele tempo, como também é nosso quadro sem Cristo nesse tempo. Longe de Deus, separados da comunidade, não pertencente a uma família. Mas agora não. Estávamos, porque estando sem Deus, estaremos sem esperança. Sem Deus e sem esperança no mundo. Era uma realidade. Agora já não pode mais ser. Mas agora, em Cristo Jesus, vós que estáveis longe foram aproximados, não por ensinamento, por doutrina, ou por qualquer dogma ou circunstância, nós fomos aproximados pelo sangue dele. Pelo sangue de Cristo, agora nós estamos mais perto. E isso é maravilhoso, irmãos. Que oportunidade nos foi entregue por Cristo. Nele agora, um passado distante morre e nós somos aproximados. Pense sobre isso. Em Cristo estamos próximos, mas temos que nos perguntar, de fato estamos. E como eu sei dessa praticidade na eficácia e prática de vida? Porque agora eu fui aproximado, porque Ele é a nossa paz. Aleluia. O qual de ambos fez um, tendo derribado a parede da separação que estava no meio, a inimizade. Aboliu na carne a lei dos mandamentos na forma de ordenanças, para que dos dois criasse em si mesmo um novo homem, fazendo a paz. Cristo é a nossa paz. Nele nós temos paz. Nele nós vivemos em paz. Irmãos, pensemos agora quantas guerras e quantas pelejas se percebe desse trato. Chegamos à conclusão, está faltando Cristo. Está faltando sabedoria no viver. Está faltando discernimento das circunstâncias. Porque Ele quebra a inimizade, agora não tem mais esse tipo de dogma, não tem mais essas questões. Não tem mais. Ele é a paz. E eu quero que os irmãos pensem sobre isso. Ele é a tua paz, Ele é a minha paz, Ele é a nossa paz. Se Ele é de verdade, irmão, não tem lugar para a guerra, não tem lugar para as frustrações, não tem lugar para os desânimos. E às vezes nós ouvimos isso na fé, na caminhada. As pessoas desanimam por causa de outras pessoas. Mas se Jesus é a minha paz, o que o outro pode fazer? Se Jesus está em mim,
Não é o outro que é tão importante. A vida, ela tem um outro sabor. Irmãos, vivemos um tempo hoje, o mundo mudou. Certas atitudes precisamos ressignificar. Um exemplo básico. Vivemos um mundo hoje em que, se você estiver dentro de um ônibus e você levantar pedindo para o outro para dar um lugar a alguém, é capaz de se tomar um fora, porque o outro não te pediu. Você consegue perceber que o mundo de hoje requer de nós uma postura de sabedoria e de paz? Como é que eu vou fazer então? Eu não vou mais me mexer. Eu não vou tomar a iniciativa em certas circunstâncias. Posso perguntar, você quer sentar aqui? Sim. Sem antes levantar. Você quer sentar aqui? Assim, então sente. Nunca ir na frente. Por quê? Porque é arriscado, a mente é outra hoje. Hoje a gente tem que ficar no nosso quadradinho, está tudo bem, faz parte. Precisamos essa sabedoria do viver hoje. Nada de se envolver no que tange ao outro. Podemos oferecer, nunca ter a iniciativa de ir. É o mundo de hoje. Para quê? Para manter a paz. A paz que é Jesus. E essa é a vida que nos traz paz. Ele é a minha paz. Se o outro fez, não fez, falou, não importa tanto. Cristo é a paz. Quebrou a inimizade. Quebrou, ele é a paz. Então temos que ter essa sabedoria também. Deus sempre tomou a iniciativa, mas Deus é Deus. Hoje a gente tem que ficar na reserva, segurando o nosso espaço, segurando o que nos cabe. O que nós podemos fazer, talvez, de iniciativa sem reserva, é orar. Dobrar os joelhos. Você precisa pedir permissão para o outro para orar. Sentiu alguma coisa, viu uma situação, vai orar. Não precisa nem saber que orou. E está tudo bem. Agora, no tocante ao espaço alheio, se reserve. Porque com a maior e boa intenção que esteja no coração. Infelizmente, a mente hoje ela é diferente. Você se propõe a ajudar, o outro vai dizer que não pediu para você ajudar, ainda vai reclamar que você tentou ajudar. Então era melhor não ter feito nada desde o começo. Ou talvez só pedir: você quer me ajuda? Ah, não. Maravilha. Porque o que tem que reinar é a paz. Hoje há muita guerra, porque está faltando Cristo nos iluminar para viver em paz. E se Cristo é a minha paz, eu não tenho guerra com ninguém. A gente vai lendo as pessoas, lidando com elas, e vida que segue. Cada um no seu quadrado. Eu tenho uma frase hoje, ela é importante, eu acho que cabe aqui também dizer. Isso é uma verdade. Até a Bíblia referenda isso em algumas circunstâncias. Se você for ajudar alguém a custo de te prejudicar, repense. Não faça isso. Não faça isso. Não vai valer a pena no final. Ajude, se puder ajudar. Se não for lhe prejudicar, ajudar. Essa é a sabedoria desse livro. Porque aqui estamos vendo que derribou. Pelo seu sangue ele derribou, aboliu os costumes, aboliu as tradições, que era o que imperava, e era isso que trazia a inimizade. Olha, eu não como carne de porco, você come, então você é imundo. Havia muitos costumes, e hoje também está assim. Hoje as pessoas querem trazer soluções, tradições que nem elas mesmas entendem, e querem impor isso no outro, para o outro fazer. Irmão, e as guerras vão só aumentando, é claro que vai aumentar. Quando nós nos propusemos a colocar no outro que a gente entende, a gente está entrando num problema. Não é assim. Deus não nos chamou para impor a nossa vontade na vida do outro. Deus nos chamou para pregar a palavra, e isso já basta. Aleluia. Pregar o Evangelho como ele é, isso basta. Ele aboliu as tradições, ele quebrou tudo isso. Jesus veio fazendo assim. Jesus sentou com o pecador, sentou no meio gentil, deu água para uma mulher samaritana, conversou com ela. Cristo quebrou muitos paradigmas que estavam de pé e que dividiam as pessoas.
É muito complicado ver, irmãos, que hoje muitos lugares estão divididos por causa disso, dessas guerras, dessas coisas. Que os irmãos pensem a respeito. Aonde há o homem, ali há o mundo, há o universo, ali há dificuldade e problemas. Mas que Cristo seja a nossa paz, porque é isso que a cruz representa. O sangue dele representa poder em nós. Aleluia, glória a Deus. Isso tem que estar em pauta na nossa vida. É a paz. E ninguém pode tirar a paz. E ninguém pode tirar a nossa alegria. A nossa paz e alegria é uma pessoa. É Cristo Jesus. Não se prive dessa chance e oportunidade jamais. Por nenhuma circunstância que talvez você venha viver, seja na comunidade da fé ou qualquer outro lugar. Cristo é a paz. E buscar viver o que o sangue dele nos proporciona para manter a paz. E essa palavra paz, nesses poucos versículos, se repetem muitas vezes. Justamente para enfatizar que o sangue dele leva-nos a isso. Leva-nos a viver uma vida diferente aqui. E continua. E ele reconciliou ambos em um só corpo, por intermédio da cruz, destruindo a inimizade. Acabou. Não pode mais reinar. Falávamos aqui, a abertura do culto foi justamente essa ênfase. É uma comunhão, unidade, cumplicidade. Essa é a vida da fé, não mais inimizade. E as inimizades que surgem são oriundas da carnalidade, da falta de Cristo. Porque onde estiver Cristo, há paz. Há o efeito dele, a sabedoria dele. E cabe-nos também entender os excessos que nós cometemos também. Porque a vida da comunidade de fé, ela não é perfeita aqui. Mas é sempre nessa ressignificação, nessa reflexão de, olha, eu tenho que mudar aqui, eu tenho que melhorar aqui, eu preciso largar isso, preciso deixar aquilo. Mas o importante é esse reconhecimento do quanto nós ainda aqui temos que nos arrepender. Por quê? Cristo é a paz. Ao entrar na sua casa é na paz. Ao ir para a nossa casa é na paz. O afazer diário do trabalho é a paz. Na comunhão com o outro é a paz. Porque o mundo já tem tanta guerra. É verdade. Que nós não sejamos mais um para aumentar essa guerra. Para manter a nossa paz. A implicação do sangue de Cristo está aqui. Paulo dizendo, vocês estavam longe e foram aproximados. E sabe o que é o mais importante? O sangue de Cristo tornou possível a mais difícil reconciliação. A nossa reconciliação com Deus. Essa era a mais difícil reconciliação que poderia ter, porque nós éramos sim sem Deus, sem esperança. Agora temos que pensar se a maior reconciliação possível fora feita, porque nós vamos deixar as menores nos derrubar. É verdade. Porque vamos deixar o que é mais baixo nos destruir. A maior guerra foi reconciliada com paz, nós e Deus. Aí a gente fica se matando entre nós e nós. Não pode ser assim. A implicação do sangue de Cristo destrói isso. O mais importante foi feito. Então aqui embaixo, a vida é outra, entende? A gente vai buscar solução, não problema. A gente vai buscar sabedoria, não confusão. Aleluia. Mais difícil foi feito. A reconciliação com Deus. E é isso que vai dizer no 16 a 18, justamente referendando isto. Olha, tanto o judeu quanto o gentil, o judeu achava que estava perto. E com isso botava o gentil para longe. E ninguém estava perto de Deus. Vem Jesus e quebra isso. Agora não é esse nem esse. Eu. Que nos aproximou de perto e de longe. Agora estão próximos. A reconciliação com Deus foi feita. Por meio do sangue de Cristo, hoje nós podemos ser chamados, como Paulo vai dizer aqui, agora você já não é mais estrangeiro, você já não é mais um imigrante, agora você é da família de Deus.
concidadãos dos céus pelo sangue de Cristo, que trouxe para a nossa vida paz, reconciliou-nos com Cristo. Então nós não podemos deixar que as relações humanas, irmãos, atrapalhem a nossa jornada com Ele. Nós não podemos esmorecer, talvez porque o outro é diferente, o outro fez um negócio, fez o outro. Isso é pequenininho, entende? Isso é pouco. O que eu quero que os irmãos pensem é o seguinte: se o mais difícil foi feito, o mais tranquilo também deve ser. E a gente tem que buscar isso, um esforço mútuo de todos nós. Porque na nossa natureza adâmica é o apontar do dedo. É claro, a quem procura a guerra é meu irmão. Ih, querido, se com muita sinceridade, querida, se fizer uma avaliação do seu ser, você vai chegar à conclusão que você também é uma guerra. Eu sou uma guerra. Eu sei, todo mundo é uma guerra. Mas eu tenho que fazer o meu esforço. O mais difícil foi feito. Não vou deixar o mais fácil me derrubar. Qual o mais fácil me derrubar a minha relação com você? Mas eu sei, você eu sou do meu jeito, você é do seu jeito. Está tudo bem por isso. Assim é a vida, assim é a criação de Deus. E Deus é louvado. Então eu vou saber lidar com você do seu jeito. Aleluia. E você aprende a lidar comigo do meu jeito. E ao invés de a gente guerrear, a gente se une num objetivo maior. Vivendo paz, vivendo na luz, no reino de Deus. Com sabedoria, com educação, sabendo que deixa eu me conter no que me cabe e não ficar afoito para entrar no quadrado do outro. Mas eu tenho boa intenção, eu quero ajudar, eu quero fazer, tá? Que bom que queira. Mas mesmo assim, contenha-se no próprio quadrado, no próprio ambiente. Aleluia. Se você quiser oferecer, problema nenhum há. Oferecer não é invadir. E, irmãos, tem muita gente atropelando as outras por aí. Principalmente nas comunidades de fé. Muita gente perdendo a sua característica, a sua própria pessoa, porque é imposta sobre ela ou sobre ele uma coisa que ele nem pensou. Perdeu-se identidade. Aqui não é paz. Às vezes paz é sair voado. Às vezes paz é sair correndo. Às vezes paz é dar um bloco. É paz. E assim a gente vai lidando com a vida. Problema nenhum. Porque não é você, não sou eu, é Jesus. Glória, que é a nossa paz. E ele continua aqui. Edificados, já que você não é mais peregrino nem forasteiro, mas é cidadão dos santos, é da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e profetas, não é nas invencionices, não é no que o outro inventa, não é nas tradições, é fundamento dos apóstolos e dos profetas, sendo ele mesmo Cristo a pedra angular. O apontamento é para ele. A nossa visão tem que estar nele. O nosso desejo é nele. Mas para muitos são as pessoas. Eu me frustrei porque o irmão fez isso, porque a irmã fez aquilo. Irmão, deixa o irmão para lá. A pedra angular é Jesus. Aleluia, glória a Deus. Nossos olhos precisam estar nele. Como principal, o secundário não é principal. Mas inverteu-se para muitas cabeças. O secundário é que me abala. Quem está triste? Pô, estou triste porque o irmão não me deu a paz do Senhor. Eu estou triste porque o outro. Assim será sempre, irmão. Um homem é difícil. Às vezes sou eu que não dou a paz, às vezes sou eu que passo direto. Assim é, e está tudo bem, claro, né? É o homem. Mas o foco é Cristo, a pedra angular, a quem devemos olhar, a quem devemos colocar como principal. O resto é o resto. Com isso a gente vai mantendo a paz. Eu não vou brigar com você além, mas não vou gastar energia para o secundário. Se eu for inteligente, é a paz. Por quê? Porque eu preciso ser morada dele.
porque todo edifício cresce nele, bem ajustado. Cresce para santuário dedicado ao Senhor. Em Cristo, Ele é o alvo, Ele é o primeiro, Ele é a meta. A gente vai crescendo bem ajustado. É Ele que ajusta, é Ele que molda, é Ele que faz para Ele morar. Ele vai construindo-nos para ser sua glória aqui. Para demonstrar que Ele é poderoso. Para demonstrar que Ele transforma. Para demonstrar a sua glória. Para morar. Por isso a ênfase é a paz. Se não houver paz no nosso coração, Ele não mora. Porque Deus é Deus de paz. E não de confusão. É a paz. Do começo ao fim. Você consegue entender a linha de pensamento. Não permitir que por causa de circunstâncias pequenas, deixemos de ser morada do Senhor. Buscando o quê? A paz, a sabedoria, o discernimento. Para crescer bem ajustado, bem bonitinho, para a morada dele. Porque, como ele diz aqui, no qual também constantemente estáis sendo edificados para a habitação de Deus no Espírito. O sangue de Cristo, a sua eficácia, nos leva a esse final. Cristo morreu, redimindo-nos do pecado, para que nós pudéssemos sermos moradas de Deus. Ele nos lava, nos limpa para Deus morar, para Deus estar em nós. E nós temos um papel importante nisso. Qual o papel? Buscar a paz. A maior reconciliação foi feita. Buscar paz, sem guerra, sem guerra, sem guerra. E ainda que as guerras venham até nós, mas a gente está em paz, tranquilo, suficiente para lidar com elas. E olhando para onde tem que olhar. Quando eu falo isso, eu não estou aqui pregando a heresia, que você deve fechar os olhos para as coisas. Não estou dizendo isso, não é nada disso. Olhar para Jesus é tê-lo em um patamar acima de tudo na vida. Olhar para Jesus é tê-lo como base principal, como socorro, como sustento, como refúgio. Olhar para Ele é tê-lo em a mais alta estima. Mais do que tudo, é isso. Vendo tudo, conhecendo tudo, mas o importante é Jesus. E com isso você, sendo morada, guardado como templo dele, não vai permitir que nada e nem ninguém venha atravessar esse caminho. Ou colocar uma barreira de novo entre nós e Deus. Era sem Deus, sem esperança, sem paz no mundo, mas agora nele, pelo seu sangue, você é da família de Deus. Aleluia. Uma nova humanidade. Humanidade essa com sabedoria. Uma humanidade essa no Espírito. Uma humanidade diferente. É isso que tem que acontecer com aquele que crê. Porque o contrário é a falta. Cadê Cristo? Cadê a morada? Cadê o sangue? Cadê a morte? E a gente percebe isso, né? Eu não sei se todo mundo, a maioria dos irmãos conseguem perceber. Hoje está difícil de ver pessoas dentro de comunidade de fé e paz. É muita guerra, é muita coisa. Aí porque estão muito focados no secundário, que não vai levar ninguém a lugar nenhum. Ao invés de olhar para a pedra angular, que é Cristo Jesus. Mas por que isso é assim? Porque está faltando Cristo Jesus. O efeito da morte dele em nós, levando-nos a uma nova criatura. Ele mesmo disse isso em João, capítulo 3. Nicodemos, necessário é nascer de novo. O que ele está dizendo? Nascer de novo não são dogmas, doutrinas, costumes,
Nascer de novo é esse sangue nos lavar, nos remir, trazer com ele a paz. Primeiro entre nós e Deus, que agora nós não estamos mais na contramão. E consequentemente isso vai expandir a nossa vida toda na paz. Evitar as guerras. É difícil, né? Lidar com o ser humano é difícil, irmão. É uma luta danada. É. Mas o importante é a paz. Que talvez uma divergência de opinião ou uma divergência de opinião não nos leve a uma guerra sem fim, nem muito menos a perder a chance de ser cidadão do céu. Que a gente pode sim, velho, a Bíblia nos ensina isso. É necessário que haja opiniões divergentes, não tem problema nenhum. Até para que a gente possa pensar, chegar no certo, no denominador comum, isso não é problema. Se torna um problema hoje porque falta a sabedoria de Cristo. Um quer impor sobre o outro o que acha. Aí o negócio desanda de vez. Mas aqui não, é uma nova humanidade, mantendo a paz, mantendo sabedoria, entendendo o seu lugar, entendendo que o mais difícil foi feito. Cabe a gente agora se esforçar para dar continuidade àquilo que é mais fácil. Agora eu posso andar com Deus. Se agora eu posso andar com Deus, se Ele é santo, justo, imutável, muito mais além do que eu posso imaginar, não é andar com os humanos que vai derrubar essa caminhada, né? Ou pelo menos não deveria ser. Então que nós reflitamos que o sangue de Cristo nos leva a uma nova criatura, uma nova realidade, a paz. E isso tem que estar na nossa vida. Porque se não for assim, algo errado está acontecendo. E não é com Deus. É dentro de nós. Amém? Vamos, meus